Vamos lá, título da lição, verso. Nosso tempo já vai quase para o fim. Nenhuma condenação. Ah, para aqueles que não usam óculos, e agora de novo, vamos lá. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perfeito. Romanos 8, verso 1 é o texto base da lição dessa semana. Antes da gente entrar na estrutura da lição, vamos entender o que a gente tinha para aprender, qual o sentimento resultante desse aprendizado e de que maneira isso mudaria a nossa prática na lição dessa semana. São os 3 objetivos para essa lição, que estão lá no fim da lição, logo depois da lição de sexta-feira, no auxiliar. Primeiro objetivo, qual era o conhecimento? O que a gente tinha para aprender com a lição dessa semana? Saber que o justo vive pela fé e o que significa ser habitado pelo Espírito. Ok? Portanto, nosso objetivo de conhecimento, ou seja, o que tínhamos para aprender nessa semana é: o justo vive por um desenho de vida, por um modelo de vida chamado fé. Segundo, na sequência desse objetivo de conhecimento, entender o significado do que é ter o Espírito Santo habitando em nós. O que isso produz como efeito e como isso modifica a nossa maneira de ser em relação ao que vivíamos antes. O segundo objetivo é o que deveríamos sentir a partir dessa compreensão. Esperança na comunhão constante que podemos ter com Jesus por meio do Espírito Santo. Portanto, o segundo objetivo da lição é, de alguma forma, ao entendermos o que significa viver pela fé e ao entendermos o que significa o Espírito Santo habitar em nós, brotará em nós um sentimento distinto, que é o que está em Romanos 5. A vida pelo Espírito e a vida pela fé nos conduz irremediavelmente à esperança. É o final do primeiro bloco de Romanos 5. Aquela sequência da vida cristã nos leva à esperança, e essa esperança não nos confunde. E por que não nos confunde? Porque o amor de Deus se manifestou em nós pelo mesmo Espírito. Portanto, a esperança na comunhão e a esperança que brota desta comunhão é o sentimento a ser buscado como alvo da vida de um justificado pela fé, entendendo que essa comunhão e essa esperança centrada em Cristo brota em nós por este Espírito, pelo Espírito Santo. Qual é a prática? Como isso deveria nos mover em direção à prática? Descobrir e experimentar uma forma de viver que construa uma amizade com Deus. Portanto, uma vez que eu fui justificado pela fé, uma vez que agora eu entendo que eu vou viver por essa fé, aliás, eu só estou vivo por ela, contrariamente a ela eu estaria morto, dentro deste contexto, qual passa a ser a minha prática? A minha prática passa a ser desenvolver essa amizade, agora reestabelecida com Deus, uma vez que fomos justificados pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, uma vez que agora está estabelecida a relação, eu deveria investir para que essa relação fosse cada vez mais profunda. Afinal de contas, eu estou sendo convidado a viver para sempre com Ele. E não tem coisa mais desagradável do que ser convidado para viver com alguém para sempre, se você não convive em paz, ou não vive em paz, ou não vive uma vida de satisfação e atratividade ou agradabilidade com quem você vai viver para sempre. Portanto, para entender o sentido dessa prática aqui postada na lição, é necessário que a gente entenda do que fomos justificados, por que fomos justificados e ao que fomos chamados a viver. Afinal de contas, só tem sentido aprofundar essa amizade aqui se a gente entende quem nos convidou para viver para sempre com Ele. Este é o sentido da lição dessa semana. Entendendo que, apesar de todas as discussões teológicas presentes na lição dessa semana, o centro da atenção, ou pelo menos a preocupação central da lição, não é a discussão teológica em si. Ela é pertinente, mas não é esse o centro. O centro é ao que fomos chamados. Que esperança é essa que se desenvolve em nós e o que é viver pela fé. Dentro desse contexto, abra Romanos, capítulo 8, vamos ao texto. A lição vocês estudaram durante a semana, agora vamos ao texto para a gente integrar tudo isso no próprio texto, na própria condução do que está escrito na linguagem de Paulo aqui em Romanos, para nós hoje. Romanos capítulo 8, verso 1, na versão que eu tenho, o texto diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
E é interessante que o texto comece assim, porque ele terminou com um debate. Então, na semana passada trouxe para a gente um debate entre a lei e o pecado, a lei e a graça, e a discussão de como o pecado nos afetou, mexe com a nossa estrutura, e por mais que desejássemos diferente, ele continua residente em nós. Foi assim que Paulo terminou o texto anterior. E principalmente lembrando que na Bíblia não existe divisão de capítulos e versos, o texto é de contínuo. Portanto, não há uma paralisação no assunto do capítulo 7 para começar um assunto do capítulo 8, por mais que você seja tentado a pensar assim, porque tem títulos na sua Bíblia. Jogue fora os títulos, jogue fora os versos e capítulos, só servem para a gente encontrar os textos, mas pense que esse texto é continuidade do anterior, que terminou assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Agora, pois, portanto é continuidade do texto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, apesar de que com a minha mente eu sirvo a Deus, ou quero fazê-lo, e com o meu corpo percebo outra regra, apesar desse conflito, graças a Deus, nenhuma condenação há para aquele que vive em Cristo, para aquele que está em Cristo Jesus. Portanto, a essência do início do assunto dessa semana é essa. Eu sei que existe o conflito, eu tenho certeza de que eu não consigo me livrar dele enquanto Cristo não voltar e a perfeição nos alcançar pela redenção, pela transformação final da vinda de Cristo para os que estiverem vivos, ou pela ressurreição transformados para os que estiverem mortos e descansando em Cristo. Enquanto isso não acontece, o conflito persiste. E se persiste, a razão da nossa fé é que a condenação não persiste. Apesar da dificuldade de viver num mundo desgraçado como esse, apesar do conflito persistente de eu querer fazer o bem e servir a Deus, mas perceber que rotineiramente eu volto a tropeçar, eu tenho um Deus que me diz: nenhuma condenação há. Isso é graça. É ultrapassar o limite daquilo que eu poderia fazer e fazer por mim, mesmo eu sendo não merecedor. Dentro desse contexto vem o resto. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? Toda vez que eu me percebo pecador, só há uma resposta possível da lei para mim: pecador, morte. Pecador, condenação. Como essa é a única resposta que a lei me dá, a lei me aponta para uma outra direção onde uma resposta distinta dessa existe. Por isso, Paulo insiste em dizer que a lei nos serve de guia. Ela me mostra que eu sou pecador, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, foi onde começamos a lição da semana passada. Mas ela não para ali, porque seria desgraçada uma vida que percebe que a lei me condena porque eu sou pecador e diz: não tem saída. Não, ela diz: tem saída. Houve um que viveu a lei. Houve um que guardou plenamente a lei. Houve um que cumpriu a lei. Mateus capítulo 5 descreve isso. Portanto, aquele que cumpriu a lei e atendeu aos seus ditames, voluntariamente se ofertou, e ao se ofertar, me trouxe paz, me trouxe salvação, me trouxe graça. Ao fazê-lo, me abre um caminho. Você não precisa mais viver debaixo da lei do pecado e da morte, porque agora eu te convido a viver debaixo da vida. A pergunta vai sempre se repetir e o desenho vai sempre retornar: porque estou debaixo da vida, voltarei a pecar voluntariosamente? A resposta de Paulo vai sempre ser um não maiúsculo. Uma vez agora na vida, porque voltaria para a morte. O problema é que eu não me esqueço do fato de que, apesar de eu entender a vida, desejar a vida, amar a Deus, desgraçadamente o pecado continua em mim. E, portanto, eu devo correr para Deus para que o pecado não me domine, apesar de estar em mim. Todas as vezes que eu tirar os olhos de Deus, o pecado volta e assume o seu lugar e me domina outra vez. Enquanto eu olho para Deus, o pecado não me domina. E essa é a vida do cristão, que quanto mais convive com Deus,
menos o pecado lhe domina. Essa é a estrada. Esse é o desenho que daqui para frente se faz no texto do capítulo 8. O verso 3 retrata a tese disso. Porquanto, o que for impossível à lei, afinal de contas, a lei me mostrou o pecado e me mostrou que eu estou morto. O que for impossível à lei, no que está enferma pela carne, ou seja, quando a lei se depara comigo e diz, viva assim, assim você foi feito para ser, o pecado que está em mim, diante desta lei que diz, faça assim ou seja assim, o pecado que está em mim me mostra desgraçadamente que não dá. Não dá não no sentido de que eu, vez por outra ou de vez em quando, possa fazê-lo. Até tentar. Ele só me mostra que eu não conseguirei fazer aquilo persistentemente, atendendo a todos os ditames dessa lei. Porque ela ultrapassa a pragmática exterior do comportamento humano. Salvo engano meu, nenhum de nós aqui matou ninguém. Portanto, estamos livres do sexto mandamento. Salvo engano meu, ninguém aqui afrontou assintosamente a Deus, a não ser que viveu um tempo fora deste contexto. E aí, mesmo assim, não afrontou assintosamente porque não conhecia, e portanto Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Logo, poderia dizer que boa parte dos 4 primeiros mandamentos a gente escapa em parte deles, se eu olhasse os mandamentos como um pragmatismo barato. O problema é que a lei olha para outra coisa. Ela olha para o motivo pelo qual eu faço as coisas. E aí, quando a gente começa a fazer as perguntas que Cristo fez, e a gente aprofunda essas perguntas de Mateus 5, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, porém eu vos digo, qualquer que olhar torto para o seu irmão, de alguma maneira zombar dele, desejar o seu mal, mesmo que minimamente, só tropeçar para ele entender o tamanho do tropicão que ele me deu, qualquer que passou por essa sensação, já adentrou os ditames da lei, e viver dentro desse paradigma é impossível a um pecador. Porque se fosse possível, Cristo não precisaria ter morrido por ele. Se de alguma maneira fosse possível, outro que não Cristo teria vivido assim em 6.000 anos de história. A probabilidade já diria que pelo menos um em 20, 30 bilhões de pessoas que passaram por aqui teria conseguido essa proeza de atender aos ditames da lei, porque só Cristo. Portanto, o que esse texto nos traz à tona é, existe saída, e a saída é entrega e confiança. Essa é a saída. Na carona do seu texto, os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Na carona do texto de Paulo, é a entrega completa e dependência completa para não haver domínio do pecado que ainda reside em nós. Pastor? Mesmo analisarmos a letra da lei, é impossível Sim. nós seres humanos Só forcei a barra de propósito. obedecer essa lei, porque veja que a lei, mesmo na letra, nos pede o mínimo. Sim, Não adulterar é o mínimo que eu posso fazer pelo meu semelhante, não matá-lo é o mínimo que eu posso fazer, mas a gente não consegue, no estado caído em que estamos, oferecer nem esse mínimo. Sim. Aí Jesus vem e complica mais a situação. sim, Ele falou, não é apenas deixar de fazer o mal, é aprender a fazer o bem. Aí ele foi na raiz da Sim. situação, Sim. e aí se torna muito mais complexo. Então, ele quis nos mostrar que, no caso, por exemplo, do jovem rico, ele achava que obedecia a letra da lei, mas nem a letra da lei ele obedecia, quanto mais o espírito. sim, sim. Porque ele é do fundo, no fundo, ele não amava a Deus nem ao seu semelhante, Sim. como a lei esperava. A razão pela qual eu forcei a barra é simplesmente porque volta e meia a gente vai se deparar com sujeitos iguais a Paulo, que cumpria a lei. Entre aspas de novo, tá? E toda vez que eu esbarrar com um sujeito igual a Paulo, que cumpria a lei, e aí estou falando só no pragmatismo dela, não estou falando no espírito da lei, chega uma hora que mesmo ali fica difícil eu encontrar pecado nesse sujeito, quando principalmente eu olho ele a partir de mim mesmo. E você procura pecado no sujeito e não encontra. Porque a gente procura com os olhos errados. E mesmo que eu encontrasse esse, a hora que eu fizesse a segunda pergunta, ele cai. É o que Paulo disse. Com a minha mente eu sirvo a Deus, mas com o meu corpo eu me pego toda hora no caminho contrário. Mas o que eu sei, o meu corpo não me domina mais. Usando uma linguagem pragmática como a de Paulo. Ou seja,
ele percebeu que toda vez que o pecado bate à sua porta, ele tem para onde correr. E se ele correr para lá, então a vitória é possível sobre o pecado. Mas se por algum momento ele titubear em correr, só atrasar um pouquinho, já aconteceu. E aí só sobra para ele uma coisa: justificação. Porque senão já estaria condenado. Essa é a coisa fantástica do modelo bíblico. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se porventura pecarem, eu diria esse texto, sem profanar o texto bíblico, vocês vão pecar. Tenham segurança, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Esse sim, o justo, que é propiciação não só para os nossos pecados, mas sobre todo mundo. Então, esse desenho é o desenho fantástico disso que o Senhor levanta. Ou seja, ainda que eu encontrasse o tal que cumprisse, a hora que fizesse a segunda pergunta, não sobra nada de pé. Ou seja, só tem uma saída: Cristo. Dentro desse contexto, o texto termina dizendo o quê? Na carona disso, isso fez Deus enviando o seu Espírito, o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, porque Cristo não pecou. Dentro deste contexto, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Mas como é possível? Como é possível que o preceito da lei se cumpra em mim, se quem viveu a lei foi Cristo? Paulo responde isso com uma frase simples: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ou seja, quando eu aceito um Cristo não como Salvador, estamos próximos do Natal, um Cristo Papai Noel, que me dá presentes e bênçãos, e Ele até dá. Mas quando eu aceito um Cristo que é meu Senhor, eu aceito o Cristo como aquele que domina a minha vida, e voluntariamente me entrego a Ele. Dentro desse conceito, o preceito da lei se cumpre em nós. Quando eu olho o Cristo que cumpriu a lei por mim, e isso se restringe ao desenho de olhar para Ele como um agente externo, que eu não permito domine a minha vida, esse preceito não se cumpre em mim. Isso é a graça barata. É a graça que me diz: Cristo fez tudo, eu não preciso fazer nada, continuo vivendo a vida que Deus me deu, do jeito que eu quero coordená-la, e está tudo certo. Não está tudo certo. É tão errado quanto o lado oposto disso. Cristo morreu por mim, fez a parte dele, que é pagar a culpa do pecado, agora tem a minha parte. Eu preciso servir a lei de Deus de fora, de dentro e fora, ser perfeito e absoluto para provar para Cristo que eu dou conta. É tão errado quanto. Dentro dessa percepção de tão errado quanto, vem os próximos versos. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Bom, se é assim a vida, então para onde eu tenho que apontar a minha vida? Para o Espírito, e não para as coisas que outrora me dominavam. Portanto, a vida, aí eu retomo a frase do pastor, que curiosamente é uma frase que está presente num filme, que esses dias atrás virou de novo o mote da questão, por causa dos 500 anos da Reforma, que é o filme de Lutero. Tem um pedaço no filme que sempre me chama a atenção, que é uma frase do mentor do Fred, que cuidava de Lutero, e que ele vira assim: eu tenho visto muito mais um mundo que odeia, eu tenho visto um mundo que odeia muito mais o mal do que ama o bem. Ou seja, odiar o mal é óbvio, porque o mal nos atinge por todos os lados. Mas amar o bem implica em eu permitir a transformação do meu coração para fazer o bem a despeito do mal. É a carta missionária que escutamos. Neste contexto é que o verso foi postado, ou seja, de um lado eu tenho as coisas da carne, do outro lado eu tenho as coisas do Espírito. Eu posso tentar combater as coisas da carne, vou perder tantas quantas vezes tentar. Ou eu posso me aferrar ao Espírito, e Ele vai vencer tantas quantas batalhas se puserem na minha frente. Isso é fé. Isso é viver pela fé. Portanto, a vida pela fé é uma vida de busca de comunhão e do bem. Isso inverte a lógica da salvação pelas obras, que é o grande problema em pauta, tanto nos dias de Paulo quanto hoje. Ou inverte também a regra de uma graça barata, que é a salvação sem preço. A salvação de graça. Não, a salvação é pela graça, não de graça, que é uma outra coisa.
Dentro desse contexto, o verso continua. E diz assim: porque o pendor do pecado, o pendor da carne, dá para a morte, mas o pendor do espírito, para a vida e para a paz. Por isso, o que acontece como referência? O pendor da carne, obrigatoriamente, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, se o que eu quero é viver a minha vida com a minha vontade e com o meu desenho de autossuficiência, eu já excluí Deus da história. E, portanto, inimizade total. Não há como conviver com um Deus se eu não quero conviver com Ele. Não há como conviver com um Deus se eu quero tudo que é oposto a Ele. É impossível. É mais ou menos como você estivesse assim. Imagina você estar dentro de um desenho onde está posta a mesa. E todas as comidas que você abomina ou são repugnantes para você e que você simplesmente não consegue pôr para dentro, são aquelas que serão servidas pela pessoa com quem você vai conviver daqui para a eternidade, sempre. Como será a sua vida? É nesse contexto concreto que se ilustra isso aqui. Se o pendor é para a carne, é inimizade contra Deus. Se é inimizade contra Deus, não há possibilidade de conviver com Ele. Porém, se eu quero conviver com Deus, porque esse é o meu desejo, então, naturalmente, o que vai ocorrer? Eu vou odiar o pecado, mesmo sabendo que ele está em mim e que se eu baixo a guarda, eu volto a gostar desse pecado. Porque é isso que é ser pecador. Praticar pecado não é gostar do pecado, mas ser pecador é. Portanto, o que está em jogo aqui não é o que se peca, é o que se gosta. Não é o que se faz, mas é o porquê se faz. É isso que está em jogo. Porque domínio é isto. Domínio é motivo. É a essência do que está atrás de tudo isso. Portanto, o que Paulo está dizendo é: quem um dia, salvo por Cristo, entendeu o que ele fez e aceitou isso, parece irracional que volte a fazer aquilo que de outrora foi salvo. Porque ele já não gosta mais, porque voltaria. Então, dentro dessa estrutura, vem o restante aí. Continuando, paramos no verso 7, é isso? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, por razões óbvias. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, aqui aparece o centro da questão. Aquele que não tem Cristo como seu Senhor, ou seja, Cristo não habita nele. Bom, mas o que é isso? O que é habitar em mim? O Espírito habitar em mim. E aí vem de novo toda a história da religiosidade humana, onde textos como esses podem ser vistos como Deus incorporou. Os modelos espiritualistas, os modelos do paganismo antigo, todos eles têm essa percepção. Deus tomou posse de mim. Tira isso fora, isso não existe. O que é o Espírito habita em mim? É uma escolha que eu faço de permitir que a minha consciência, o meu processo decisório, o meu livre-arbítrio, concedido por Deus e retomado por Deus em Gênesis 3,15, volte a funcionar escutando a voz de Deus. A consequência natural, eu não gosto do automático, porque nós não somos robô, mas assim, a consequência natural de quem permite ser moldado por esse Espírito que fala ao meu ouvido, tá? E por ouvido entendo o que está logo atrás da sua testa, o seu lobo frontal, onde o Espírito de Deus te fala. Molde todo o resto. Porque houve um problema com o pecado inverteu o cérebro e virou ele de ponta cabeça. A parte que dominava o cérebro humano, que era o lobo frontal, controlando todo o restante dos processos emocionais em razão correta, e isso é o que a Bíblia chama de razão. Não é a capacidade de pensar, os animais também pensam. É a capacidade de volitiva humana, ou seja, a capacidade de decidir o pensamento. É aí que começa a distinção entre o ser humano e todas as demais criaturas. E é por isso que ele tem domínio sobre todas elas. Na hora que o pecado atingiu o ser humano, isso se inverteu. E se você lê isso no livro Educação, ou no livro Patriarcas, ou na História da Redenção,
O ser humano passou a ser guiado pelas suas pulsões ou paixões, ou seja, a parte mais basal do cérebro, está lá no centro dele, mais embaixo, virou de ponta cabeça e passou a ser o controle. E por isso você bate primeiro e pensa depois. Mata primeiro e pergunta depois. Quando na realidade, o que o Espírito quer é que a sua razão, a sua vontade moral volte a ser aquilo que Deus planejou. Onde você pensa e pergunta a Deus primeiro e age depois. E aí o pecado deixa cada vez mais de ser externalizado na nossa vida e cada vez mais uma luta interior. E é por isso que a gente olha para os personagens bíblicos e às vezes tem a sensação, dependendo de qual deles a gente está olhando, de que não há pecado neles. Não é porque não haja pecado, é porque eles foram aprofundando a sua relação com Deus a tal nível de que a externalização do pecado parece não ocorrer mais. E o pecado passa a ser uma luta interna de motivos e batalha interna. Com a minha mente quero servir a Deus, vejo com o meu corpo outra regra, e esse conflito me vitima todos os dias. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos livra disto. Então, este é o contexto. Como continua? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. E, de novo, sem a tentação de divisão dual como Platão fez, não estamos falando de duas entidades, corpo e alma. Estamos falando simplesmente de uma noção de que há uma parte do nosso corpo que pensa e dentro dela há elementos que não são materiais, são os pensamentos. E se com eles eu direciono a minha vida para Deus, eu não posso perder a consciência de que esses pensamentos habitam um cérebro que tem pecado na sua estrutura. Não funciona do jeito perfeito. Um corpo que não funciona do jeito perfeito e, portanto, será morto e destruído por ocasião da vinda de Cristo ou antes, se morrermos antes. E o que nascerá depois disso, Paulo chama de corpo espiritual, onde aquilo que nós desejamos no serviço a Deus é absolutamente coerente com aquilo que o nosso corpo por inteiro deseja. E aí sim, servir a Deus é uma coisa tranquila. Essa é a questão que nos envolve. Se a gente perde a consciência de que isso está presente, ou a gente tenderá para uma vida libertina ou liberal, mesmo nos chamando de cristãos, ou tenderá para uma vida de busca de perfeição absolutista, como os vários desenhos de perfeição construídos ao longo da história. A vida correta do cristão é aquela que reconhece: eu não posso, e exclui todos os desenhos positivistas em todos os seus discursos retóricos e em todas as áreas do conhecimento. E diz: Deus pode, em mim, por mim, para comigo. E aí a vida cristã começa a se construir de fato. Qual é essa vida? É o próximo bloquinho do verso 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então a primeira parte da vida cristã, qual é? Eis-me aqui, o que queres que eu faça? A gente minimiza o espaço para o pecado, não por combatê-lo, mas por perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça. Essa é uma pergunta muito semelhante à pergunta do sábado, por exemplo. O que eu não posso fazer no sábado? Por que você não pergunta o contrário? O que eu preciso fazer nele? Porque se você puser na agenda tudo o que precisa fazer nele, vai terminar o dia e você vai precisar do próximo sábado, e do próximo, e do próximo, e do próximo, e do próximo, e não vai acabar. Mas se eu perguntar o que eu não posso fazer nele, provavelmente você vai passar o dia inteiro perguntando quando é que ele acaba. Porque eu tenho uma agenda para cumprir, das coisas que eu não posso fazer nele. É a mesma ideia aqui. Em vez de eu ficar perguntando o que eu não posso fazer e que é pecado, por que você não pega a agenda de Deus e começa a executar a agenda de Deus?
E aí vai sobrar pouco tempo para pensar em pecado? Numa linguagem mais popular, mente desocupada? Mais ou menos isso. Isso não tem nada a ver com um desenho de buscar perfeição, tem a ver com um desenho de buscar serviço. Senhor, o que queres que eu faça? Ponto. Diga. Sim. Quis. Ponto. Então, é tão interessante até que ponto, eu acho que é a questão do amor aí, né? Até que ponto eu amo a Deus a ponto de fazer as coisas que ele pede que eu faça porque eu quero fazer. Ponto. Porque a motivação é amor. Ele fez o que fez, mandou o que fez por amor a nós, porque ele quis. Até que ponto a gente está nesse mesmo padrão. E aí você entende o que está na sequência, que é o amor de Cristo nos constrange. Aí você entende o que também está na sequência, pegando carona no texto que você usou, que é Cordeiro morto desde a fundação, ou até antes da fundação. Ou seja, mais do que ele quis, ainda mais legal é perguntar quando ele quis. Ele quis antes de martelar o dedo. Para usar um exemplo humano. É esse querer que é interessante. Ele quis antes de criar. Ou seja, quem quer antes de criar, ama incondicionalmente. Não há como explicar isso. Não há lógica nesse tipo de amor, no sentido pleno da palavra lógica. Ultrapassa tudo que a gente conhece. E é neste contexto que vem o constrangimento. Como eu não responderia a alguém assim? Ah, simples, eu não quero. Chegou no ponto em questão. Eu não responderia a alguém assim, só se eu não quiser. Livre-arbítrio. É a maior prova do livre-arbítrio. É que Deus faz isso pela gente quando a gente ainda é pecador e nem o conhece. Assim diz o texto. Morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Continuando, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, há uma transição de filhos do diabo para filhos de Deus. Por escolha voluntária. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, como recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Paizinho, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele nos gloriaremos. Qual é a promessa? A promessa é que tem fim. A promessa é que, apesar de ser conflituosa a relação no sentido do pecado que ainda reside em nós e que, vez por outra, nos tira dos trilhos, tem fim. Ou seja, esse é um filme não com cenas dos próximos capítulos. É um filme cujo fim já foi mostrado. É um livro que você já leu a última página antes de ler o miolo. E, portanto, cada página do miolo não te surpreende. É por isso que a gente pode dizer que temos paz e que a paz excede todo o entendimento. É porque você já leu o fim. É por isso que é a esperança que não confunde, é porque você já leu o fim. Se você não tivesse lido a última página do livro, você viveria uma vida de expectativa e surpresa. Como você já leu a última página do livro, nada mais te surpreende. Você só vive o contínuo. Todas as vezes que alguma coisa nos surpreende, e eu não estou falando do surpreende, de você ver uma coisa no dia de amanhã que você não imaginava que ia acontecer. Não é esse tipo de surpresa que eu estou falando, porque nenhum de nós vê o futuro desta forma. Mas eu estou falando de surpresas no sentido de nada que aconteça é maior do que aquilo que já estava descrito. Nenhuma dificuldade, dor ou problema é maior do que aquilo que já estava descrito. É nesse sentido que não somos surpreendidos. Eu já sei que o mundo é assim e sei onde ele vai dar. Portanto, não há surpresas. E eu sei como vai terminar, portanto, não há desespero. Eu sei que é só transitório, por pior que seja a sensação. E o fantástico de olhar para a cruz é isto.
Deus sabia o futuro, Deus conhecia a história, mas vivê-la foi dificultoso tanto quanto. E é por isso que eu tenho um Deus que pode se compadecer das minhas fraquezas. Porque apesar de Ele saber toda a história, uma coisa é antecipá-la pela sabedoria e presciência divina, a outra é vivê-la. A presciência não tira o coração de Deus. A presciência não tira a experiência. E essa é a coisa fantástica, nós temos um Deus que nos compreende. Porque Ele viveu a mesma coisa que a gente vive. Ele se permitiu na carne viver a mesma coisa que vivemos. E, portanto, Ele nos entende por completo. A ponto de saber que não importa o tamanho do problema, Ele sempre é maior do que esse problema. Esse é o Deus em quem cremos. E porque eu sei disso, nada me surpreende, por pior que seja. E por isso eu tenho paz. Por isso eu caminho em paz e por isso a esperança não me confunde. Uma vez que se entenda isso, a gente terá entendido o que é viver pela fé. Fé não é uma expectativa vazia, é uma certeza. Paulo também diz isso em Hebreus. Fé não é qualquer coisa, é uma firme convicção, baseada num Deus que sempre cumpriu o que disse e, portanto, não há razão para eu duvidar. É a fé de uma criança que depois de vários dias em que os pais se despedem para ir trabalhar e voltam todos os dias ao fim da tarde, ela deixa de sentir-se desestabilizada e dá tchauzinho no portão, porque ela sabe que ao fim do dia, volta. Essa é a vida do cristão, por isso a vida do cristão é ilustrada como uma criança. Que Deus nos abençoe para que a gente entenda isso, aceite isso e mais do que tudo, vivamos isso para levar pessoas a acreditarem que é possível ter paz apesar da maldade desse mundo e é possível ter esperança apesar das dificuldades e enxergar o dia de amanhã. Que seja essa a nossa realidade para vocês e para mim até que Ele venha. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pelo Teu Filho maravilhoso e pelo depósito de graça ofertado na cruz do Calvário. Te agradecemos porque essa graça nos alcança e nos faz não somente filhos por adoção, mas herdeiros do Teu reino. Mas pedimos que além da graça nos venha o poder desse Santo Espírito, que transforma a nossa vida, que nos conduz na missão e nos dá a esperança que não confunde. Dá, Senhor, que pela prática do Teu amor manifesto em nosso coração, em favor daqueles que ainda não Te conhecem, possamos abreviar a Tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Tudo isso Te pedimos, confiado nos méritos de Cristo, e é em nome dEle que oramos. Amém.